Recentemente a gente teve o lançamento do Tower of Fantasy, um jogo da Rota Studio, que há muito tempo estava sendo aguardado por uma parcela de jogadores, né, que estavam muito curiosos para ver no que esse jogo ia se tornar. Eu, como bom viciado em jogo de colecionar, tava louco também para dar uma chance e vendo o que se tratava. Eu posso dizer que apesar de algumas críticas que eu tenho quanto a algumas questões do jogo, eu achei ele super divertido, gostei bastante e acho que ele tem muito potencial pela frente. Porém, desde o primeiro minuto dentro do jogo, eu já tive a certeza clara de que iria chegar o momento em que se tornaria insustentável continuar jogando e eu iria precisar parar. O motivo disso é um problema que faz parte da vida de todo mundo hoje em dia e dentro dos jogos não é diferente. Ele também é considerado um recurso extremamente valioso hoje em dia. O motivo de eu não poder continuar jogando Tower of Fantasy é simplesmente que eu tô sem tempo, irmão. Oi, meus horrores! Sejam bem-vindos ao canal Gay Popper, local para discutirmos os mais diversos temas da cultura pop e cultura geek sob uma perspectiva crítica e analítica. Eu sou o Duda e o tema de hoje é como os jogos online se reformularam de forma que eles sugam o máximo do nosso tempo, na mesma medida em que cada vez nós temos menos tempo para desfrutar desses mesmos jogos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa trazer o conceito, né, do o que é um jogo online, né? Um jogo online, ele é qualquer jogo, seja de mobile, ou de PC, ou de console, que traga interações entre jogadores em algum grau, e essa interação vai acontecer de maneira online, né, dentro da internet. Isso não necessariamente permite que os jogadores consigam conversar entre si, mas vai ter, de alguma forma, uma interação, né? Nem que seja você poder selecionar o personagem do seu amigo para colocar junto na sua equipe dentro do jogo. Outra característica muito importante dos jogos online, especificamente nos tempos atuais, é que eles recebem periodicamente atualizações massivas com muitos conteúdos novos, eventos, e vão cada vez mais nos enchendo de coisas pra gente poder estar sempre tendo alguma coisa pra fazer dentro daquele jogo. Estando assim sempre em expansão e principalmente sem ter uma previsão de quando que esse jogo vai acabar, né? De quando que a história do jogo vai acabar, quando que os conflitos irão se encerrar. Porque a ideia justamente é que seja um jogo que enquanto estiver dando lucro, eles vão dar um jeito de estar expandindo a narrativa dele pra manter o jogo no ar. Eu cresci na era de ouro, assim, da ascensão dos jogos online, dos MMOs, né, na época lá de 2010. Lan houses estavam a mil, né, e todo mundo tava criando essa cultura dos jogos, né, principalmente pelo impacto da Level Up Games que existia na época. E assim, praticamente todos os MMOs que foram populares naquela época eu cheguei a jogar. Ragnarok, Grand Chase, Lunia, Elsword, Duffels, Lineage, Cabal, Gunbound, Bots, RF Online, Adventure Quest. Assim, olha, praticamente todos os jogos que lançaram naquela época que eram online, eu cheguei a ter algum contato. Eu sempre gostei muito dos jogos online justamente por eles permitirem essa interação virtual, né? Conhecer pessoas de vários lugares do país. Eu fiz muitos amigos virtuais que eu tenho comigo até hoje, né? E principalmente também, como eu era uma pessoa que não tinha muitos amigos dentro da escola, o espaço virtual foi o meu acolhimento, onde eu consegui encontrar amizades que naquela época foram muito importantes pra mim, pra eu não me sentir sozinho. Então os jogos online sempre tiveram esse elemento mágico também de a gente conseguir fazer amizades muito além do nosso espaço físico. E muitas vezes conseguia ser, inclusive, um ambiente muito mais acolhedor do que esse espaço físico que a gente tinha, né? Porém, à medida que eu fui envelhecendo, que eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer estágio, eu fui começando a sentir levemente, gradualmente, a diferença de tempo que eu tinha para consumir esses jogos, né? Eu fui sentindo o impacto que a disponibilidade de tempo que eu tinha para investir nos jogos estava provocando tanto na minha vida quanto no meu progresso dentro dos jogos. Cada vez iam surgindo novos compromissos, novas responsabilidades, né, que eu tinha que então tirar o tempo que eu tinha disponível para poder jogar e eu tinha que começar a investir meu tempo nas minhas atividades na vida real. Mas ao mesmo tempo iam surgindo novos compromissos e novas responsabilidades
dentro desses jogos online também. Agora, na vida adulta, com o trabalho, com cuidados da casa, esse tempo se tornou praticamente inexistente, né? Às vezes eu tenho 1 ou 2 horas de um dia durante a semana para poder jogar, né? E daí chega no final de semana, eu tenho mais tempo livre, mas às vezes, mesmo no final de semana, eu não tenho tempo de sobra para poder ficar jogando. E nisso eu comecei a perceber um movimento que acontecia dentro dos jogos online que era completamente e inversamente proporcional à disponibilidade de tempo que eu tinha. Quanto menos tempo eu tinha para jogar, parecia que mais exigência de tempo eu precisava para conquistar os objetivos dentro de um jogo. Quanto menos tempo eu tenho, mais eu preciso disponibilizar tempo dentro dos jogos para poder progredir. Quando eu olho para trás e analiso os jogos online que eu joguei durante a minha adolescência, eu percebo que tem uma série de questões totalmente diferentes com os jogos online que a gente tem agora para consumir. Dentre eles, a principal questão é justamente o investimento de tempo. Os jogos online de antigamente, eles tinham uma exigência de tempo que você precisava ter para alcançar os máximos objetivos que era totalmente fixa, independente de quanto tempo você levaria para completar esse período de tempo. Então, digamos que para chegar no nível máximo do jogo, você precisava de 70 horas. Então, essas 70 horas você podia fazer em uma semana inteira, jogando 10 horas por dia, ou você podia levar 2 meses jogando algumas horas cada dia até completar essas 70. E que, de uma forma ou de outra, poderia levar mais tempo ou menos tempo, mas a soma total de horas que você investiu naquele jogo teria sido a mesma, e vocês dois teriam atingido o mesmo progresso. Claro que a gente vai ter uma questão de grinds e algumas outras coisas que vai ter sim uma diferença em quem consegue jogar muito mais horas, mas você conseguia sentir que mesmo jogando poucas horas, você conseguia ter uma sensação de progresso que hoje em dia é praticamente inexistente se você não tem muitas horas para investir dentro daqueles jogos. Já hoje em dia, né, principalmente nessa era de jogos mobile, em que também muitos jogos para computador também são multiplataforma, para o mobile, para o console, né? A gente vê que as empresas começaram a se munir de diversos artifícios, diversas estratégias dentro dos jogos para fazer com que o jogador fique cada vez mais tempo preso nele. E não é ficar mais tempo num dia seguido, é garantir que todos os dias ele tenha uma série de atividades para fazer dentro daquele jogo que vai prender ele pelo menos por algumas horas, inclusive entrar mais de uma vez dentro daquele jogo. E eles constroem isso de uma forma que seja crucial, que você realmente consiga criar essa rotina dentro do jogo e entrar diversas vezes durante a semana e durante até mesmo dentro de um dia só, para que você consiga realmente progredir. A sensação de progresso do jogo é totalmente vinculada à sua dedicação em entrar todos os dias dentro daquele jogo. Pegando, por exemplo, o jogo Honkai Impact, né, da Royalverse, a gente tem, além da história principal, a gente possui uma série de outras coisas naquele jogo que a gente pode fazer num dia só para garantir que você fique horas, né? A gente tem missões diárias, missões semanais, chefões que também são diários e semanais, missões de evento que sempre tá tendo um evento novo, e por último, a missão de história especificamente. E mais uma vasta gama de coisas que você pode fazer, né? Ficar aprimorando os itens, né? Ficar pesquisando opções melhores de equipamentos, combinações diferentes, novas armas. Então tem muita coisa que você pode ficar fazendo para ficar horas dentro daquele jogo, que é um jogo que no geral as pessoas vão jogar numa telinha pequena de celular. Pegando outro jogo, por exemplo, né? A gente tem o Grand Chase Mobile da COG, nessa caçamba de lixo de empresa, que também segue exatamente esses mesmos padrões, né? A gente tem missões diárias, missões semanais, expedições, chefões, missões de evento, né? Então sempre tem um monte de quests para você ir fazendo, né? Que dão assim milhares de recompensas, e você quer fazer todas essas missões de evento, quer fazer todas as missões semanais e diárias, você quer fazer todas porque você vê a quantidade de recursos que você ganha
jogando todas essas coisas. Então você percebe que quanto mais missões você faz, você consegue acumular tantos recursos que se você jogar pouco e não fazer todas essas missões, você não consegue acumular tudo isso e sua taxa de progressão demora muito mais comparada aos outros jogadores. Nesse processo, o jogo ele acaba deixando de ser um espaço em que a gente entra pra descontrair, pra relaxar, aquele papo lá de vou jogar um LOLzinho pra descontrair, né, e no final você sai ainda mais irritado. Não existe mais, porque o jogo ele deixa de ser um hobby e ele se torna mais um compromisso dentro da sua vida, né? Porque você cria uma rotina dentro daquele jogo, né? Você tem que entrar em tal hora, você tem que fazer missões diárias, missões semanais, chefões especiais, completar as missões do evento, gastar toda a sua energia, né? Porque geralmente esses jogos também têm um sistema de energia para te adestrar a ficar dentro daquele jogo, gastar toda a energia, fazer isso cedo, né? Por causa que daí você calcula que daqui a umas 8 horas a sua energia vai estar cheia de novo, então você entra de novo dentro do jogo pra gastar essa energia toda de novo, né? Porque não gastar aquela energia, você tá perdendo recurso também, né? Você podia estar gastando essa energia pra conseguir alguma coisa dentro do jogo, então você tem que gastar. E isso, pra quem já é um jogador experiente dentro daquele jogo, até pode ser uma coisa normal, assim, que, né, se você pegou o jogo desde o início, né, ele não tinha tanta coisa, e vai estar agregando uma coisa a mais nas suas tarefas, e isso talvez não cause tanto impacto, né? Mas imagina um jogador novo que recém chegou naquele jogo e já é bombardeado com centenas de missões diferentes e abas gritando com pontinhos vermelhos para tudo que é lado, né, indicando notificações, né, tipo, por onde que o jogador começa. Eu particularmente sou um jogador que gosta muito da história do jogo, mas esses jogos, eles têm tantas coisas que fazem você acabar se desviando da história, que deveria ser o ponto principal de um jogo, inclusive, né? E ao invés de fazer história, você começa a fazer missão de evento e missão diária, porque esses recursos não vão voltar. O evento ali é limitado, né? Se você não fazer aquele evento agora, você não vai ver ele nunca mais, né? Às vezes o evento ali dá uma arma exclusiva, um item exclusivo, que se você não jogar aquele evento, tchau pra você, sabe? Então você fica, então eu vou fazer aqui esse evento primeiro, depois eu vou fazer a história. Mas aí que tá, o tempo pra fazer a história nunca chega. Porque quando você vai ver, você já gastou várias horas fazendo, né, missões diárias e de evento, e você já gastou toda a sua energia mental, ou cansaço, simplesmente acabou o tempo que você tinha pra jogar naquela hora. Você não consegue, então, fazer a história, ou seja lá também qual seja outro objetivo que você tenha dentro daquele jogo. Então, aos poucos, né, você vai criando uma relação com aquele jogo, nem um pouco saudável, em primeiro lugar, né, mas que vira, assim, uma dedicação, né, você tem que realmente se dedicar aquele jogo, né? Ele não é mais só um hobby, porque você precisa investir tanto tempo e fazer uma rotina de coisas nele que se torna uma tarefa para você realizar. Ele deixa de ser apenas diversão, ainda mais quando ao mesmo tempo que você tá fazendo tudo isso, tem aquela sensação de que tu nunca vai conseguir completar tudo, porque sempre vai faltar alguma coisa, ou vai recuperar energia e você não vai ter tempo de gastar energia, ou faltou aquela missão diária para você pegar aquelas recompensas finais, né? Então sempre tem alguma coisinha ali que vai ficar te inquietando e você vai fazer outras tarefas do seu dia. Às vezes você vai trabalhar pensando que você tem ainda que fazer as missões diárias do jogo. Agora, se a gente pega outro jogo da Royalverse como exemplo, né? Tô falando do Genshin Impact, obviamente. Nós temos uma legião de fãs que estão constantemente reclamando na comunidade sobre a falta de conteúdo que o jogo tem. Porque são pessoas que não sei de onde conseguem tirar tanto tempo, mas que, assim, lançam conteúdo novo e elas automaticamente já fazem tudo. Os fãs costumam reclamar da falta de conteúdo do Genshin Impact justamente por ser um jogo que tem atualizações muito mais periódicas, né? Elas acontecem a cada 40 dias. Por mais que tenham eventos programados durante a semana, né? Muita gente acaba fazendo tudo muito rápido. Lança uma região nova, em poucos dias eles já exploraram tudo, né, e já começa a reclamar da falta de conteúdo, que não tem nada pra fazer, não tem o que ficar dentro daquele jogo. Eu, pessoalmente, como sou uma pessoa que tô com pouco tempo pra investir,
Eu não entendo de onde que eles, em primeiro lugar, tiram tempo pra conseguir fazer todas essas coisas tão rápido. Que eu tenho um monte de áreas no Genshin Impact e ainda não consegui terminar de explorar. E não sei nem se algum dia eu vou conseguir terminar de explorar tudo. Então, quando entra esses eventos e é uma coisa que a gente consegue terminar rápido, eu dou graças a Deus. Porque é menos tempo que eu vou ter que ficar sofrendo e agoniando. Meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Né? Eu não tenho que ter esse medo com o Genshin Impact, porque realmente ele é um jogo que no dia a dia, né, quando você tem poucas horas pra jogar, ele é bem amigável, que você consegue só entrar um pouquinho, jogar ali um pouquinho pra dar uma descontraída e sair, né? Não tem ali grandes coisas pra você fazer dentro dele depois. Então, ao mesmo tempo que pra mim é uma bênção, né, que demore tanto pra atualizar e eu consiga ter tempo pra realizar as atividades no meu ritmo e com tranquilidade, né, tem uma série de pessoas que, né, já tá tão acostumada a fazer tantas coisas dentro de jogos online que então se deparam com um jogo que tem menos atividades, menos tarefas e não entendem, né? Ficam frustradas e sentem que deviam estar gastando muito mais tempo que a grande maioria dos adultos não costuma ter. Ainda mais considerando os períodos atuais em que a gente vive, né? Antes da gente continuar, então, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Clique no sininho também para ficar por dentro das próximas atualizações e, por favor, também compartilhe o vídeo com seus amigos gamers que também jogam jogos online. Eu acho que é muito importante a gente também trazer uma comparação dos jogos online com os jogos offline também, né? Que são os jogos, então, que não tem interações com outras pessoas, né? Que é você e os NPCs. E isso seja para computador, ou mobile, ou console, né? Existem jogos offline em todas as categorias. E quando a questão é o tempo, né? E o consumo de tempo, o investimento que você tem que ter dentro daquele jogo, a gente consegue perceber uma diferença gritante com os jogos online. Em primeiro lugar, né, os jogos offline, eles não possuem atualizações constantes. Não tem um calendário mensal em que toda semana vai entrar alguma coisinha nova, um evento para você estar fazendo, né? Geralmente ele é uma compra única e vai ter todo aquele conteúdo pro resto da vida, né? Vez ou outra, esses jogos offline vão ter uma expansão, né? Mas é uma coisa corriqueira, né? Vai ter uma vez ou outra vez, né? Não vai ser uma coisa que toda semana vai ter uma expansão nova. Por ter, então, essa delimitação, né, fixa do tamanho desse jogo, né, dos conteúdos dentro dele, a gente tem também uma fixação do tempo que o jogador precisa investir, né? Um jogo que tem uma previsão de 40 horas de jogo, ele sempre vai ser 40 horas de jogo, independente de quanto tempo você leve na vida real para jogar essas 40 horas, né? Você pode jogar por 20 dias, 2 horas, ou pode jogar em 2 dias maratonando praticamente sem dormir. Toda a experiência de jogo vai ser igual, né, independente de quanto tempo que o jogador vai levar para concluir o jogo. Ele vai passar pelas mesmas experiências, né, vai conquistar os mesmos itens e vai viver a mesma história dentro daquele jogo, independente de quanto tempo ele levou. Então, o resultado final é o mesmo, a experiência é a mesma e o investimento de tempo também é o mesmo. Isso acaba, então, minimizando nos jogadores de jogo offline os danos causados por uma coisa que a gente chama hoje em dia de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né, ou o medo de estar perdendo alguma coisa. Como que isso se comporta nos jogos online, né? É aquilo que eu falei antes, né? Você tem um evento, esse evento é limitado. Se você não fazer esse evento, você vai perder aquela oportunidade. Tem vezes, inclusive, né, que você vê um evento novo num jogo que você nem jogava mais, né, mas você baixa para participar daquele evento porque você sabe que ele é único e se você não jogar agora, né, você não joga mais. E daí quando vê, passou o evento, né, e você ainda tá preso naquele jogo por mais um tempo até cair a ficha de novo, que você nem jogava mais, você nem gostava mais daquele jogo e você nem sabe mais por que tu baixou aquele jogo de novo pra jogar, né? Porque você não queria perder aquela oportunidade daquele evento. Você tinha medo de não viver uma experiência. Então, né, o FOMO, ele é nada mais do que uma estratégia de marketing criada para as pessoas ficarem presas por várias horas e horas dentro dos jogos ou outras mídias. Então, para finalizar, eu acho que a raiz do problema está bem mais no fundo, né? Se chama capitalismo e tem diversos aspectos dentro dos jogos online atuais
que são meticulosamente projetados de forma a viciar o jogador e induzir ele a ficar horas e horas dentro daquele jogo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero então que eu tenha conseguido provocar uma reflexão interna em vocês que gostam de jogar e permita então que vocês comecem a pensar com mais cuidado, né, em quais jogos que vocês querem investir o tempo de vocês, né? Qual jogo que é saudável e principalmente qual jogo que ainda diverte vocês. Porque é muito comum nessas situações você estar jogando um jogo ainda, mas você nem sequer se diverte mais com ele. Lembrem-se que, né, o nosso tempo hoje em dia é curto. Então o melhor que a gente tem a fazer é gastar ele em coisas que nós realmente estamos nos divertindo e gostando de fazer. Aproveitando agora a edição para recomendar um vídeo lá da Sabrina Fernandes do canal Tese 11, intitulado Tempo e o Trabalho Invisível, que vai complementar o assunto desse vídeo sobre uma outra perspectiva que é muito bacana. Então vão lá dar uma conferida depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então me siga nas minhas redes sociais. Eu sou @dudinha_mágico, tanto no Instagram quanto no Twitter. Deixe aqui nos comentários que jogos vocês costumam jogar hoje em dia e como que vocês lidam com a falta de tempo e esses jogos. Um beijinho mágico e annyeong!